Bom, olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos e nesta aula trabalharemos o tema evolução do território brasileiro, evolução do território do Brasil. Primeiramente, é importante entendermos o conceito de território. O que é o território? Território é o território nacional, é todo o espaço físico sob a soberania, sob o poder de um povo. Então, quando a gente observa o território brasileiro, o seu formato, a sua configuração, temos que entender que nem sempre o Brasil teve esse formato, essa configuração. Nem sempre o território brasileiro ele teve essas fronteiras. E nem sempre ele também teve este tamanho que tem atualmente. O Brasil é um país bastante grande, bastante extenso. Somos hoje o 5º maior país do mundo. E precisamos entender, compreender como o Brasil ele chegou a esse espaço, a esse território tão grande. Então, o objetivo da nossa aula é entender a evolução do território brasileiro com o passar do tempo. O primeiro momento importante do nosso país, do nosso território, se dá em 1494, um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. O que é um tratado? Um tratado é um acordo entre dois países. E por esse tratado, os dois países mais poderosos da época, Portugal e Espanha, dividiram as terras americanas entre si. Por esse tratado, essa porção aqui, pertencente a Portugal, chamada de Brasil, ela vai ser a primeira delimitação do território brasileiro. Então aqui é o Brasil. Primeiro território brasileiro. E dessa linha para oeste eram territórios da Espanha. Então o Brasil ele vinha só até essa linha pelo Tratado de Tordesilhas. E ainda não éramos um país independente, pertencíamos a Portugal. Então, em 1494, temos aí a primeira configuração territorial do Brasil. A divisão política do Brasil. O rei de Portugal ele divide o território brasileiro em grandes faixas de terra chamadas capitanias hereditárias, que vão ser administradas por uma figura chamada donatário. Numa comparação grosseira, essas capitanias aqui seriam, numa comparação com a atualidade, com os estados brasileiros. Então observem o formato brasileiro. O Brasil era esse território aqui só até a linha de Tordesilhas. Porém, algumas mudanças vão acontecer e vão fazer com que o Brasil ele ganhe mais território. Então, para entender como o Brasil ele foi ganhando o território que tem hoje, os portugueses que moravam aqui no Brasil, ou os brasileiros, como podemos também conceituar, eles passaram a desrespeitar o Tratado de Tordesilhas e passaram a invadir um território que era da Espanha. E por que se deu essa expansão dos brasileiros em direção ao oeste? Basicamente por conta de um movimento chamado bandeirantismo, em que fazendeiros partindo de São Paulo se dirigiam para o oeste, procurando índios, caçando índios para poder servir como escravos nas fazendas de açúcar, ou buscando ouro. Então, os brasileiros eles desrespeitam o Tratado de Tordesilhas e a gente tem nesse espaço aqui um espaço ocupado pelos brasileiros. E eles vão encontrar o ouro vai se expandir de Minas, depois Goiás, Mato Grosso,
E posteriormente, para fixar as populações aqui, foram desenvolvidas atividades econômicas. No sul, a pecuária, no centro-oeste, o ouro, depois a pecuária, no norte, a coleta das drogas do sertão. Então, quando a Espanha se deu conta, esse território aqui já estava praticamente todo ocupado por portugueses. E aí, entre entrar numa guerra com Portugal e elaborar um novo acordo, a Espanha, o rei da Espanha, vai, juntamente com o rei de Portugal, rasgar o Tratado de Tordesilhas e assinar um outro tratado, chamado Tratado de Madrid. Pelo Tratado de Madrid, a Espanha vai entregar para Portugal todo esse território aqui ocupado pelos portugueses. Esse território vai ser incorporado ao Brasil. Então o Brasil, que só tinha esse tamanho, vai ganhar mais esse outro território aqui. E o Brasil, em 1750, vai ganhar essa configuração territorial que nós estamos vendo no mapa. Então o Brasil ele vai se tornar um território, uma colônia muito grande. Olha o tamanho do Brasil na época. Mas tenho certeza que vocês observaram que o Brasil dessa época ainda não é o Brasil de hoje. Outros tratados eles vão sendo assinados entre Portugal e Espanha, entre Portugal e França, mas o Tratado de Madrid é o mais importante. Mas tenho certeza que vocês observaram que está faltando um estado aqui no Brasil. Está faltando o Acre para completar o território brasileiro. Então vamos entender agora, para finalizar a aula, que é uma aula simples, como se deu a incorporação do Acre ao território brasileiro, ao Brasil. Então, nós vivíamos nessa época, na época de 1900, 1890, 1900, a chamada febre da borracha. Existia aqui na região amazônica uma árvore chamada seringueira que produzia uma substância chamada látex, que era a matéria-prima para fazer a borracha. E a indústria automobilística estava em ascensão, precisava de muita borracha para poder fazer os pneus dos automóveis. E os brasileiros eles começaram a ocupar essa região aqui do Amazonas e, em busca de mais seringueiras, de mais látex para poder vender esse látex, exportar, os brasileiros eles desrespeitaram a fronteira e começaram a invadir onde hoje é o atual Acre. Mas, Fernando, o Acre, se não era do Brasil, era de quem? O Acre era um território pertencente à Bolívia. Só que a Bolívia não ocupou, era uma região de floresta. Quando os bolivianos perceberam, o Acre estava todo dominado pelos brasileiros. Houve conflito, o exército boliviano acabou perdendo para os brasileiros que estavam instalados aqui nesse estado, que hoje ganha o nome de Acre. E por fim, em 1903, o governo da Bolívia e o governo do Brasil, lembrando que a Bolívia e o Brasil já eram países independentes, não há mais que se falar em Portugal e Espanha, o Brasil e a Bolívia eram soberanos independentes. O governante da Bolívia e o presidente do Brasil, eles se encontram na cidade de Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, e lá eles assinam o Tratado de Petrópolis em 1903. E o Tratado de Petrópolis, pelo Tratado de Petrópolis, o Brasil compra o Acre da Bolívia por alguns milhões de libras esterlinas. E assim, o Tratado de Petrópolis é o último principal tratado que vai definir o território brasileiro. Então, a partir do Tratado de Petrópolis, nós já temos a configuração brasileira, desde essa época, a mesma que é hoje. Então, apenas a nível de curiosidade, vamos observar como o território brasileiro ele foi crescendo, ele foi se expandindo, chegando ao que é hoje.
Interessante também observar nesse mapa como a configuração política do Brasil foi se modificando, como os estados foram se alterando. Eu vou pegar aqui um exemplo. Olha só, Goiás era todo esse estado aqui. Não existia ainda o Tocantins. Então os estados eles foram se desmembrando em outros estados. Não existia o Mato Grosso do Sul, só o Mato Grosso. Mato Grosso depois se desmembrou em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E assim a gente conclui essa aula sobre a evolução do território brasileiro, como que o nosso país chegou à configuração territorial que tem hoje.